E aí, gente que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Hoje estou fazendo esse vídeo para a gente fazer uma avaliação, uma revisão do que aconteceu aí na viagem que a gente fez a expedição Vale do Catimbau. Esse vídeo vai ser importante para vocês porque nele vamos avaliar alguns erros que cometi para que vocês possam evitar cometer esse erro, não só indo para uma expedição no Vale do Catimbau, mas também em qualquer viagem sua de moto. Então eu vou falar aqui alguns erros, algumas coisas que eu não faria e também sobre algumas curiosidades da estrada, do percurso que a gente fez e também do lugar onde a gente foi, né, do nosso destino. Começando aqui com a primeira parada, a gente saiu aqui da cidade de Olinda e a gente foi até Belo Jardim, na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Esse percurso aí foi de 193 quilômetros e a gente conseguiu fazer todo esse percurso sem problema nenhum, sem ser uma viagem muito cansativa. A gente já fez o teste aí até onde a gente aguenta ir de moto sem parar. Se eu não me engano, tá aí no vídeo de Garanhuns, vocês vão ver. Então a gente fez essa parada lá em Belo Jardim, podia ter ido além, mas a gente resolveu parar por conta de um carimbo, né, no passaporte de Pernambuco que nós temos. Então a gente parou aí no posto da Petrobras, tem vários postos, mas um posto que eu aconselho até vocês a parar, se vocês for para aquele lado, é o posto Petrobras, do lado esquerdo, na saída da cidade, né? Só tem ele, não tem como errar. Então fizemos essa primeira parada, foi sem estresse, a gente conseguiu, não estava muito cansado, né? E foi um total aí de 193 quilômetros. Então depois que a gente fez um lanche nesse posto, a gente seguiu até a cidade de Sanharó, para comprar alguns queijos para levar para o Catimbau, visto que a gente não ia ter acesso à geladeira, então a gente levou alguns queijos que podiam ficar na temperatura ambiente. E uma curiosidade sobre a parada para vocês comprar queijo, eu vejo que muita gente vai a Sanharó em passeio de motos para comprar queijo, é que se você parar naquelas barraquinhas, né, que ficam na BR, não necessariamente em uma loja, mas tem umas barraquinhas, uns bancos de madeira de feira, esses bancos comuns aí que tem na feira da sua cidade, onde algumas pessoas comercializam queijo. Então eu parei nessas barraquinhas achando que os valores cobrados seriam mais baratos do que os valores cobrados no estabelecimento. Só que não são. Os preços são totalmente tabelados. Então, se você for naqueles mercados, naquelas lojas de queijo, o mesmo preço deles vai ser o preço lá daquelas barraquinhas que você encontra na beira da estrada. Então não se engane, é o mesmo preço. Então a gente fez algumas compras aí, tá aí no vídeo, vocês assistiram. E uma curiosidade é que do lado do lugar onde a gente foi comprar o queijo, tem uma loja lá, uma lanchonete que é chamada Tapioca da Terra. A gente, na volta, paramos para experimentar a tapioca e eu digo a vocês com toda certeza, é a melhor tapioca que a gente já provou. A gente participou aí de um festival da tapioca aqui na cidade de Olinda. Vou soltar esse vídeo mais além para vocês verem, mas a gente não encontrou, mesmo no festival da tapioca que a gente participou, uma tapioca tão boa quanto a que a gente comeu lá em Sanharó. É um pouco cara, se eu não estou enganado é na faixa de R$17, mas vale muito a pena. É praticamente um almoço a tapioca. Foram
duas coisas maravilhosas que a gente já encontrou aí nessas viagens. Foi essa tapioca vendida lá em Sanharó e um pastel que a gente comeu lá em Garanhuns, o pastel Dom Fernandes, se eu não estou enganado também, mas é isso, pastel Dom Fernandes. Então, o pastel e a tapioca jamais a gente encontrou em outros lugares, né? Eles não sabem nem que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas estou dando essa dica aí para vocês. Vocês não podem deixar de experimentar se for para um desses dois lugares. Então, continuando, né, sobre a BR-232, eu não tenho nenhuma reclamação para fazer. Foi uma excelente BR, infelizmente ela funila depois de São Caetano, mas é extremamente boa. As condições dela estavam excelentes, não tenho nada o que reclamar, a não ser dos motoristas, que é um assunto que eu vou falar com vocês mais à frente. Mas excelente a BR, muito boa. Então depois aí, quando a gente saiu de Sanharó, continuamos a Pesqueira, e no final de Pesqueira pegamos a PE 217 para Pedra Furada, que foi o percurso aí que a gente fez. E essa PE 217 é interessante, tem uns buracos, mas eu já vi BRs piores. Mas é interessante que quando você chega nessa BR, parece que você está entrando num parque, né, de dinossauro, com tantas pedras grandes e com formatos diferentes. Então realmente é encantadora essa BR, gostei muito. A gente passando de moto pela estrada, a gente viu aqueles camaleões gigantes, a gente viu cobra, então dava uma sensação realmente que você estava na Caatinga pernambucana. E a paisagem era uma coisa incrível, insana. Então a PE 217, por sua beleza, eu gostei muito, né, até chegar em Pedra Furada. A estrada de terra que leva a Pedra Furada é uma estrada boa, não precisa você baixar o pneu, você pode seguir tranquilo, qualquer moto vai fazer esse percurso. O que eu não gostei foi do movimento lá em cima, né? Felizmente quando a gente foi tinha um pessoal lá escalando e estavam com um som, uma caixinha Bluetooth lá ligado. Realmente não deu para a gente aproveitar a paisagem por conta disso aí. Depois de Pedra Furada, a gente almoçou, passou um tempo lá. Detalhe, lanche e almoço são baratos, refeições são baratas até esse percurso ao Vale do Catimbau. Não é preço exorbitante, dá para você se alimentar bem e barato. Então não tenho reclamação para fazer quanto a isso. Então fomos depois até o nosso destino final, né, que foi a Vila de Buíque, a Vila do Catimbau, depois de Buíque, né, pertence ao município. Aí já pegamos a PE aí 270, aí já estava numa condição ruim, principalmente antes de chegar em Buíque, estava bem ruim, mas também eu já vi estrada pior. É interessante que na Vila do Catimbau mora aproximadamente umas 3.000 pessoas, e eu conversando com o nosso guia, né, ele falou que essas pessoas dependem de duas coisas, né, a fonte de renda lá. A primeira e a mais importante fonte de renda é um cara lá que ele comercializa castanha, né, castanha de caju. Então ele emprega aí a maior parte dos trabalhadores dessa vila, e depois eles dependem do turismo, né? Então seria bom que você fizesse um esforço para visitar esse lugar, para apoiar o turismo de lá, que eles precisam de apoio, né? Então as pessoas que moram ali, nem todas elas foram indenizadas, por isso que elas estão dentro do Parque Nacional. Elas não receberam nenhuma indenização do governo, e muitas têm terras, mas eles não podem destruir
por conta que é um parque nacional, né? Não tem criação, a criação que você vê lá é muito de cabra, agora a criação de boi não tem. E as pessoas são bem receptivas, né? Não é um lugar perigoso, você pode ir tranquilo, com respeito a essa questão de assalto. Só um detalhe das trilhas que a gente fez, é interessante o seguinte, que no ponto de apoio, a água, a comida é mais em conta. E quando você segue nas trilhas, sempre tem aqueles pontos de apoio que são menores, né, que são eles que dominam, né, que negociam a entrada aí nas trilhas, que você tem que pagar essa taxa de R$5. E dependendo da localização desses pontos de apoio, vai ficando mais caro, né? A gente começou a pagar água a 2, depois foi a 2,50, aí a 3, 3,50, então vai ficando mais caro. Essas pessoas que tomam conta da trilha, elas abrem trilhas, fazem novas trilhas e provavelmente, pelo que eu vi, eles têm uma associação com os guias, né? Então o guia leva você para essa trilha, indica, aí quando chega lá você paga a taxa e com isso o guia lhe pergunta, tá com sede, aproveita, come alguma coisa, né? Porque se você compra coisa nessas barracas, o que também ganha um deles, né? Ganha um guaraná, ganha um lanche, ganha uma água, né? E os preços um pouco mais caros que naquelas grandes lanchonetes, mas se você quiser apoiar nesse sistema, porque eles sobrevivem nesse sistema, você pode apoiar sem problema nenhum. Agora, leve bastante água, né? Que se você pensar numa quantidade de água para levar, leve o dobro, porque é muita sede que dá nas trilhas, né? A gente errou nesse ponto aí, a gente não levou muita água e teve que comprar águas mais caras, porque a gente não estava aguentando, toda hora estava tomando água, é muita sede. Com respeito à dificuldade da trilha, não tem dificuldade. Fica um pouco ruim para uma pessoa mais idosa, mas a dificuldade é leve e moderada. Agora, qual foi um erro grave que cometi? Foi não ter baixado o ar dos pneus da moto. E não só fui eu que cometi esse erro, mas outros parceiros aí que a gente encontrou nas trilhas, eles não baixaram o pneu também. Inclusive BMW, né? Tinha acho que foram uma 650 GS e uma 800 GS que eu encontrei. Eles não baixaram o pneu, caíram bastante, eles estavam todo melado de areia, porque é muita areia. E eu fiquei com medo de baixar o pneu e não consegui encher na vila depois para voltar a Buíque e seguir viagem. Aí eu resolvi ir com a moto, com os pneus cheios, com baú e garupa. Isso não deu certo. Então eu sofri bastante, porque não baixei o pneu, né? A minha embreagem, acho que metade da embreagem foi embora. E foi um dia muito cansativo esse dia aí que a gente passou. A gente chegou aí de 7 horas da noite lá na pousada e realmente foi sofrimento. O guia, o coitado, teve paciência de ir esperando a gente. O pessoal lá já é acostumado, anda de 125 como se estivesse andando a 100 km por hora numa BR. Eles já são acostumados, né? Já são adaptados, mas a gente sofreu. Então, se você for fazer as trilhas com a sua moto, você tem que baixar o pneu. Encontrei esses dois parceiros de viagem aí, como eu disse, eles caíram, estavam arrependidos também por não ter baixado o pneu. Eu levei a chave, mas fiquei com medo. Eu devia ter baixado, porque isso aí fez eu sofrer com a esposa bastante. Interessante que tinha lugares que você botava o pé no chão com a bota, afundava de tanta areia. Então realmente foi o pior erro que eu cometi na viagem. Espero que vocês não façam o mesmo. Aí então,
De maneira geral foi excelente a nossa viagem aí, expedição ao Vale do Catimbau. Aconselho vocês a fazerem Pedra Furada e Vale do Catimbau, porque um completa o outro. Você vai ter muito mais gratificação se fizer os dois. Você vai conhecer muito melhor a região do Vale do Catimbau, né? Porque Buíque, embora esteja distante lá de Pedra Furada, cerca mais ou menos de 40 minutos, 1 hora, você consegue fazer os dois num só dia, como a gente fez, né? A gente fez a Pedra Furada e foi para a nossa pousada lá em Buíque. Então realmente faça os dois, é um conselho que eu dou. Na volta é preciso ter muito cuidado com o pessoal na contramão, na 232. O que é que acontece? Há um costume, depois que você começa a entrar ali na Caatinga, no sertão, há um costume de eles fazerem ultrapassagem sem se preocupar com a outra mão. E infelizmente isso dá muita insegurança nas viagens de moto. Aconteceu um episódio que quando a gente estava a 110 km por hora, a estrada estava excelente, muito boa, o carro, ele de repente iniciou uma ultrapassagem, jogou o carro na contramão e continuou, sem se preocupar com o amigo que vinha de moto do outro lado. Então isso foi muito em cima da hora, eu tive que jogar a moto para o acostamento, e era como se fosse uma descidinha assim. Então eu joguei a moto para o acostamento, muita pedra, areia, fui freando aos poucos e a moto foi cambaleando até eu perder velocidade e subir novamente para a pista. Não é só carro que faz isso, caminhões, motoristas profissionais de ônibus de viagem fazem isso, já costume. Você jogar a moto ou o carro na contramão para eles poderem fazer e terminar a ultrapassagem. Então você que é motorista, que anda por esses lugares, né, é até um pedido que vocês tenham mais cuidado, né? Se preocupe com nós que somos motociclistas, né? Porque a gente geralmente viaja com nossas esposas, a gente está curtindo ali a estrada, a gente aplica o que a lei de trânsito manda, e infelizmente há aquela rixa ainda muito no interior de motorista com motociclista, né? Na verdade, alguns, ou até a metade de motoqueiros fazem presepadas aí no trânsito, e nós que somos motociclistas acabamos levando a culpa. E no interior eles não distinguem se você é motoqueiro, se é motociclista, e acaba fazendo uma coisa dessa, colocando em risco a nossa vida. Então tenham mais cuidado com a gente que é motociclista na estrada. Esse é um pedido encarecido aí. De maneira geral, foi esse erro aí que eu cometi de não ter baixado o A. Foi feito aí o percurso de 140 quilômetros. Ao total gastamos 28 litros de combustível, com mais um que eu comprei, um preço absurdo, por R$10 lá na vila. Era uma senhora que vende gasolina para quem que a gente pegou 1 litro para chegar novamente em Buíque e abastecer no posto. Não vou dizer aqui o preço dos litros, porque isso aí muda todo dia, mas você consegue se basear, né? A moto fez 24 km por litro, em algumas exceções consumiu um pouco mais por causa de alta velocidade para fazer ultrapassagem, mas é isso, 28 km, 28 litros, eu consegui rodar 640 km, né? Vale muito a pena. Se você perguntar se eu voltaria, com certeza eu voltaria ao Vale do Catimbau. Gostei muito. Com respeito à alimentação, preço justo, estrada boa, exceto em alguns trechos,
das PEs 270 e 217 e a paisagem incrível. Então, esse é o resumo da nossa expedição para o Vale do Catimbau. Comenta, compartilha esse vídeo, e se você estava com dúvida para ir no Vale do Catimbau, não tenha mais dúvida, vá, vale muito a pena. Esse é o meu conselho para você. Agradeço aí de coração a vocês terem assistido a expedição, e quem não assistiu ainda, volta lá, são 5 partes, vocês irão gostar com certeza. Então, até o próximo vídeo.